Bom dia, pessoal. Eu sou a professora mestre Camila Andriliuno. Hoje vamos falar em sanidade animal sobre doenças virais de bovino. Na aula passada a gente estava vendo sobre prevenção curativa, né? E sobre profilaxia. Agora nós vamos entrar nas doenças. Então, como introdução, espera aí que eu vou ver se passo o slide. Isso. Como introdução, então, já que a gente vai falar das viroses que acometem os bovinos, certo? Então, o que são viroses, né? Algumas viroses de bovinos, então a gente vai falar sobre a IBR hoje e outra aula nós vamos falar sobre a IBV, ok, pessoal? Então, o que são essas viroses, né? São doenças que são causadas pelo vírus, né? Esse vírus ele não se desenvolve sozinho dentro do corpo do animal, ele precisa da célula para se multiplicar. Lembra lá na genética, não sei se vocês lembram do DNA, do RNA, né? Ele precisa de um ribossomo mensageiro, então, né? Um RNA mensageiro para levar o vírus, né? A pecinha dele para ele conseguir tomar conta da célula. Hoje a gente sabe que o mundo está numa pandemia, né? Que a gente está nessa situação, infelizmente, pela pandemia do corona. Então, o corona também é um vírus e ele se comporta da mesma forma dentro do nosso corpo humano, dentro da nossa célula. Então, na verdade, gente, o vírus ele não tem vida. Ele precisa da célula e do corpo humano, né, para se multiplicar, para ter vida. Então, ele utiliza o corpo como um hospedeiro, a mesma coisa o animal. Então, do que ele é formado? Do que ele precisa? Então, ele precisa de um patógeno, que é o vírus, né? Mais a virulência, né? Então, são doenças que envolvem uma combinação de patógeno, o meu vírus, e a virulência, a capacidade que esse ser tem de se infectar, a forma de infecção, né, que esse vírus vai ter, e um hospedeiro susceptível, né? Um hospedeiro, um animal que seja susceptível. Geralmente a gente tem uma combinação de virose muito ligada à imunidade, né? O que o corpo vai conseguir se defender e o metabolismo que o corpo não vai conseguir desenvolver. Então o vírus ele trabalha em relação à imunidade de cada ser. Então o vírus, gente, eles são parasitos que vivem dentro de uma célula, como eu expliquei, né? Ele precisa do meio intracelular para se desenvolver, né? Ele precisa do núcleo da célula, ele precisa do RNA mensageiro para se desenvolver. Sem metabolismo próprio, como eu expliquei, então ele precisa da célula, geralmente espécie específico, né? Mas ele pode ter alguma mutação, então ele passa por mutação, né? Alta capacidade de mutação. Geralmente, espécie específico, gente, ele surgiria uma espécie só, animal, humano, mas hoje a gente já tem um exemplo do vírus da pandemia, né, que passou de animal para humano. Então, acontece, infelizmente, de acometer mais espécies. Algumas viroses, né, conhecidas aqui, nós estamos falando necessariamente das viroses que acometem bovinos, tá, pessoal? Então, o corona, ele também acomete o bovino, só que ele não tem o mesmo comportamento que o humano, né, dentro de nós humanos. A diarreia viral bovina, né? A febre aftosa, que nós conhecemos muito bem. Deixa eu pegar um marcador aqui pra gente, que fica mais fácil, né? Então, a febre aftosa, que nós conhecemos muito bem. A raiva, que nós conhecemos muito bem. Rotavirose, geralmente diarreia, né? Dá em bebezinho também. E o que nós vamos falar especificamente hoje? Nós vamos falar sobre a rinotraqueite infecciosa bovina. Nossa, professora, que palavra é? A gente pode estar chamando ela de BR, ok? Hoje a gente vai falar sobre ela. Espera aí, se não mudar aqui ele não passa o slide, né?
Então, o que que é a IBR, né? A rinotraqueite infecciosa bovina. Então, ela é causada por um vírus, tá, pessoal? Herpes vírus chama. Nós, humanos, também temos esse vírus de herpes, né? Que ataca geralmente a pessoa quando a imunidade está baixa também, né? Ele causa latência. O que que é o herpesvírus? Ele causa latência, ou seja, o animal ele pode ser acometido por esse vírus por mais de uma vez, né, na vida. Não precisa ser ele, quando o animal tem e é infectado, ele fica pela vida inteira. É como o vírus da AIDS, né? Ele não vai embora, ele permanece. Mas daí a questão da imunidade do animal que vai dizer se ele vai ter latência ou não, se ele vai aparecer de novo ou não, né? Como eu falei, em algumas situações essa infecção pode ser reativada a esse animal representando o quadro clínico. Então, quer dizer, ele pode, a vida inteira ele vai ter latência ou não, ele vai reapresentar infecção ou não. Ai, pessoal, deixa eu trocar aqui esse marcador, porque senão não muda, né, o slide. Então, a rinotraqueite infecciosa, né, a IBR, então ela é dividida em subtipos, gente. Na verdade, são 3 subtipos, né? Só que esses subtipos, em relação à produtividade, em relação à economia do produtor, não muda muito, não tem muita diferença em relação ao produtor e ao rebanho. Por quê? Porque todos eles apresentam sinais clínicos. Então é indiferente um ter um tipo ou outro. Lembra que eu falei que ele é latente, pessoal? Então ele vai aparecer a vida inteira do animal. Então, para o produtor não tem muita diferença, né? Então ele é dividido em 3 tipos. Então é o BOHV1.1, né? O BOHV1.2A e o BOHV1.12B. Então esses são os tipos dele, né? Então, o BOHV11, ele vai apresentar o que? Sinais respiratórios, reprodutivos. O que que acontece? Aborto. Acontece quando não aconteceu o aborto, gente, acontece lesão ao bezerro. Então, conjuntivite. O BOHV1.2A, ele vai também apresentar sinais reprodutivos, como aborto, né? Ele vai atacar mais o trato genital, que a gente chama IPV e IBP. O IPV vai atacar as fêmeas, né? O IBP vai atacar os machos e problemas respiratórios também. E o BOHV1-2B, né? Esse é um tipo, esse é outro. Também vai atacar o trato genital, macho e fêmea, IPV e IBP, e problemas respiratórios leves. Ah, professora, qual que é o melhor tipo para pegar? Nenhum, né? Ele é latente, pode aparecer mais que uma vez, é para a vida toda, acomete, então, produção, reprodução, sistema respiratório, genital, então nenhum, gente, nenhum é legal de pegar, tá? E o que que se observa no campo, né? Ficou ali o meu amarelinho, ó, que eu marquei, mas vamos lá, pessoal. O que que se observa no campo, então, da IBR, né? A rinotraqueite infecciosa bovina. Então, secreção ocular, né, nasal, né, e mucoporulenta. Então, aqui a gente pode observar do olho e nasal, né, no nariz, e conjuntivite. Então, conjuntivite e no nariz. Essa IBE, ela pode ser de um modo mais brando, quando eu mostrei aqui, pessoal, em relação ao ocular e a conjuntivite, né? Ocular, conjuntivite e a nasal. Em relação à nasal, um pouquinho mais destrutiva, né? Aqui a gente já tem um animal com uma possibilidade de lesão no nariz, né? Você pode ver que já está necrosado. Imagina o quanto isso não acomete o animal. Esse ruminante não vai mais comer, né? Como comeria, ele não vai reproduzir, tanto na forma de bezerro, monta,
ou produção de leite, então ele é afetado, né? Porque essa situação aqui já está cometendo bem o animal. Vamos lá, então a rinotraqueite infecciosa bovina, acostumem com essa palavra, né? IBR, a campo acontece muito. Então, quando ela comete o trato reprodutivo, então ela causa abortos e lesões nos bezerros, né? Eu coloquei só para representar mesmo. Então, trato reprodutivo, eu tenho a questão do aborto e lesão no bezerro. Eu ainda tenho o trato genital, que eu vou mostrar mais para frente, que vai acometer o macho e a fêmea, tá, pessoal? Então, eu tenho, como eu disse aqui, quadros genitais, né? Vaginite pustular infecciosa, a gente chama IPV. Então, eu tenho lesões, elas podem acontecer de 2 a 4 dias depois da monta natural, né? Aqui, ou por inseminação artificial com sêmen infectado, pessoal, infelizmente. Então, de repente, nem teve a monta natural, mas teve a inseminação artificial, né? Que é bastante utilizada, principalmente em bovinos de leite, né? Quando eu não quero macho, eu quero a fêmea, infelizmente acontece. E a balonopostite pustular infecciosa, a IPB, né? Que eu falei que acomete os machos. Então, o macho ele evita a monta por dor. Então, ele não vai mais fazer a monta, cobrir, né? E esse prejuízo por prazo indeterminado, ele vai também na qualidade do sêmen desse macho. Ou seja, esse macho vai estar contaminado. Ok, pessoal? Então, eu coloquei aqui representando nossos quadros genitais da IBR, né? O que é IBR, pessoal? Rinotraqueite infecciosa bovina, ok? Em relação à infecção da vulva, né? Da fêmea, do macho, olha o que acontece, né? Abortos, né? Aqui. E aqui é o vírus mesmo, pessoal. Como que ele está se duplicando dentro da célula, né? Então, aqui o núcleo, o DNA. Então, como que ele consegue tomar conta da célula e do corpo do animal? Então, como ocorre essa transmissão, né, da IBR? Como é que é, pessoal? Rinotraqueite infecciosa bovina. Como é essa transmissão? Por via de regra, gente, o contato direto, né, com secreção. Então, vai ser secreção nasal, ocular, genital, sêmen, restos fecais. A gente sabe muito bem que acontece o quê? Quando geralmente a fêmea, a bovina ruminante, né, ela aborta, ela acaba comendo esse resto, a placenta. Então, se tiver contaminada, ela vai se contaminar de novo, né? Transplacentário. Então, esse transplacentário, que é, pessoal, é quando a mãe passa para o feto através da placenta, né? Então, ainda quando ela está gerando esse feto. Então, é menos comum acontecer, mas acontece. Em humanos também acontece, tá, pessoal? E o sêmen contaminado pela inseminação artificial, como eu havia colocado para vocês. Então, como que eu faço a análise dessa doença, né? Análise da rinotraqueite infecciosa bovina, a chamada IBR. Então, eu posso ter por meio direto, né, pela presença do vírus, utilizando PCR, pessoal. PCR agora a gente sabe o que que é, porque usa o PCR também para o coronavírus, né, que é aquele cotonete que a gente coloca na mucosa da narina, na garganta. Eu já fiz, não sei se vocês já fizeram, né, o teste para o corona, o PCR, que nesse caso vai indicar se o animal vai estar ou não com o vírus naquele momento. Então, não vai indicar se ele tem o vírus no corpo, mas se está ou não com o vírus naquele momento. E pelo método indireto. Então, esse método também é utilizado no corona, né? Que é a presença de anticorpos. Então, eu vou detectar se esse animal já teve esse anticorpo em relação ao IBR na vida dele, está dentro do corpo dele, né? Se o vírus criou imunidade, né, contra essa doença. Então, a gente faz também no corona, né?
Então, tipo, no soro desse animal, a gente separa na centrífuga, tá, pessoal? A gente coloca essa amostra, né, de sangue. Então, a gente separa o soro do sangue, né? Aí o soro é aquela parte mais amarelinha, né? E a gente analisa, então, esse reagente, se tem um anticorpo ou não. Ok, pessoal? Era isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Aqui um bovino, um ruminante apresentando, né, IBR aqui nasal, a secreção, né? Tá bem no comecinho, mas já está apresentando. Além da análise laboratorial, como eu falei, é muito importante a campo a gente observar o sinal clínico do animal, ok? Qualquer dúvida, WhatsApp, e-mail, pode perguntar. Obrigada e até a próxima aula.